falar então, pessoal, sobre a correção aí da equação dos gases ideais, utilizando uma técnica muito comum em fisicoquímica, né? Principalmente em termodinâmica, onde a gente tenta corrigir utilizando a correção dos gases reais. Para isso, a gente utiliza o que a gente chama de técnica da equação do virial, né? Então, a gente vai determinar a equação do virial, e a técnica da equação do virial consiste da gente achar o coeficiente do virial. Vou explicar para vocês o que significa isso e como a gente faz, tá certo? Vamos imaginar então que nós estamos numa condição, né, de gás ideal, né? Então, se a gente tem um gás ideal, a gente tem ele obedecendo a equação dos gases ideais. Só que, como nós aprendemos em determinadas situações, essa equação não funciona, né, para os gases reais, então a gente precisa corrigi-la. Uma das formas de fazer isso é tentar achar uma equação, né, que englobe ali, né, um máximo de equações do estado, ou o máximo possível, né, ou todas, se a gente conseguir, né, e que represente todas as equações de estado para um determinado fluido, né. Isso é muito comum em fisicoquímica, e o que a gente costuma fazer é tentar corrigir, por exemplo, a pressão, tá? A pressão por uma pressão real. Por exemplo, o que aconteceria comparativamente com uma pressão de um gás ideal, né? Como que seria essa pressão do gás real, né, em uma determinada circunstância, por exemplo, em uma determinada temperatura. Então, para isso, nós abrimos mão de um método onde a gente tem uma expansão, a gente consegue fazer uma expansão, né, desses termos, né, e a gente consegue, então, corrigir a equação. Como que a gente faz isso? Bom, primeiramente, a gente passa essa equação, né, com o volume molar, né? Então, nós vamos ter PVM igual a RT. Lembrando, pessoal, que o volume molar pode ser escrito dessa maneira, VM, também pode ser escrito dessa maneira, ou simplesmente V. Isso aqui vocês encontram em diversos livros, nomenclaturas diferentes, mas significa, no contexto, vocês têm que olhar se significa o volume molar. Então, nós temos o volume molar é igual a RT. E agora, o que a gente faz? A gente vai corrigir P, né, de acordo com o volume molar para uma determinada temperatura. Então, a gente sabe que o PVM agora vai ser RT, que vai multiplicar 1, tá certo? Mais um coeficiente B de T, tá certo? Esse coeficiente B, ele vai ser um coeficiente que depende da temperatura, tá? Sobre o volume molar, mais um segundo coeficiente que multiplica T, tá? E esse coeficiente, neste caso, ele vai variar, então, com o quadrado do volume molar. E assim sucessivamente, tá certo? Nós vamos ter, então, essa expansão. Se vocês observarem, nós temos, então, aqui uma correlação, né, e uma correção da equação que vai depender desses fatores B e C. Esses coeficientes a gente costuma chamar de coeficiente do virial. Então, esses são os coeficientes do virial. O B de T, ele vai ser o primeiro coeficiente do virial, desculpa, o segundo coeficiente do virial. E o C de T, ele vai ser o terceiro coeficiente do virial. Por que esse daqui vai ser o segundo coeficiente do virial? Porque o 1 é o primeiro coeficiente do virial, tá certo? E notem que o primeiro coeficiente do virial sendo 1, se esses coeficientes não tiverem tanta influência, não influenciarem tanto na pressão, né, do gás, isso significa que a gente pode ignorá-los, tá certo? E ao ignorá-los, então, nós teríamos PVM, RT, que multiplica 1, nós teríamos a equação dos gases ideais, tá? Então, nós temos aqui, então, o primeiro coeficiente do virial e o segundo coeficiente do virial. Bom, daqui a gente já consegue tirar algumas conclusões interessantes. Por exemplo, se nós olharmos essa equação, a gente consegue perceber que
se a densidade do gás ela é baixa, tá certo? O que acontece com o valor de VM? Começa a ficar alto, né? Então, então um gás com baixa densidade, ele tem VM muito alto. Isso significa que esses coeficientes do virial, eles começam a não ter muito peso na equação. Então, por exemplo, gases com densidades muito baixas, ou em situações onde a densidade é muito baixa, nós podemos utilizar a equação dos gases ideais, tá certo? E qual que é a situação onde o gás tem a densidade igual a zero? É a situação onde nós temos, então, os gases ideais, tá certo? Uma ideia, né, onde a gente utiliza isso, por exemplo, geralmente esse segundo coeficiente, o terceiro coeficiente virial, ele tem muito pouco peso, então é muito comum a gente reescrever essa equação só em função do segundo coeficiente do virial. Esse coeficiente do virial, geralmente, ele é tabelado, né? Ele é tabelado porque, e até os dias de hoje, a gente consegue encontrar grupos de pesquisas, né, que trabalham para encontrar esses valores, né, dos coeficientes do virial, né? Então, isso é muito comum ainda, a pesquisa nesse campo. E um fato interessante é que, como esse termo aqui ele vai ter muito pouca contribuição, né, a ideia é que você encontre o valor de VM, né, o volume molar. Então, como a gente sabe, né, esse volume molar ele vai depender então do estado do gás, né, num determinado momento ali, né, onde a gente faz a medida da pressão e do volume. Então, notem o seguinte: se esse VM ele passa a ser então dependente dessas situações, então o segredo aqui, sabendo, por exemplo, um valor de BDT, tá? O segredo aqui é vocês conseguirem encontrar o valor de VM, tá certo? E como que vocês encontram esse valor de VM? Uma estratégia é utilizando a equação dos gases ideais. E aí, o que vocês fazem? Vocês encontram o valor do volume molar, calculando PVM igual a RT, tá certo? E jogando nessa equação e recalculando o valor da pressão, tá? E aí vocês vão fazendo, vocês reencontram, como vocês já tinham a pressão inicial, vocês vão reencontrando e recalculando esse valor aqui, e sucessivamente, tá? Até que a diferença, né, seja mínima aí de um cálculo para o outro, né? Esse método é o que a gente chama de método de aproximação sucessiva, tá certo? Essa é uma maneira de vocês encontrarem VM, tá bom? Para vocês terem uma ideia, a gente pode pegar, por exemplo, o valor de VM para diferentes temperaturas. Por exemplo, o CO2, nós vamos ter um valor aqui de VM, não, de B, certo? Um valor de B, nós vamos ter aqui para o CO2 a 273, por exemplo, a 273 Kelvin, tá? Nós vamos ter um valor de menos, vamos ter o valor de B igual a menos, tá? Menos 149,7. E a unidade do B é centímetro cúbico por mol. Tá? Então, esse seria aqui a contribuição. Notem que esse valor sendo negativo, o que a gente infere é que a pressão para o CO2 ela vai ser menor, tá? Se a gente considerasse o CO2 como se fosse um gás ideal. Então, como ele é um gás real, a pressão dele vai ser menor, tá certo? Então, e se a gente, por exemplo, fizer a 600 Kelvin, tá certo? Nós vamos ter esse valor menos 12, B vai ser igual a menos 12,4. Também em centímetros cúbicos por mol, a menos 1. Certo? Então, nós temos aqui valores de B diferentes, né? Valores de B diferentes aqui para diferentes temperaturas, porque B é uma função da temperatura, tá bom? Então, esses valores, quando colocados aqui, inseridos corretamente aqui na equação do virial, vocês conseguem corrigir a pressão, tá bom? Só lembrando que o volume molar ele precisa ser recalculado sempre, né? Vocês precisam saber o volume molar, porque é o volume
por número de mols. A gente sabe que o número de mols pode ser constante, não varia, né? Vocês podem usar mas para determinada situação, o volume molar ele vai assumir valores diferentes. Então, é importante que vocês utilizem, então, a equação do virial, fazendo, por exemplo, as aproximações sucessivas, tá certo? Uma outra coisa que é importante é lembrar que o B é um coeficiente do virial que varia com a temperatura. Esse é um valor experimental, ele é determinado experimentalmente, tá? E esse valor sendo determinado experimentalmente, ele é tabelado. Então, vocês podem utilizar esse valor na equação, tá bom? E substituir e ver o quanto que a gente teria ali de correção na pressão, né, para cada valor do coeficiente do virial. Nesse caso aqui, lembrar que o segundo coeficiente do virial, ele é sempre mais importante, porque ele tem mais peso, né, e é o que a gente utiliza geralmente aqui na equação do virial para correção, então, da equação dos gases ideais. Então, essa é uma das situações onde é muito comum, né, é muito típico fazer isso em físico-química, né, utilizando uma série de potência, né, onde você tem uma expansão e você consegue, então, verificar numa condição real, né, qual é o comportamento da pressão e do volume de um gás real.